Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do nosso programa aí que vai falar sobre histórias, canções, sobre cultura, sobre música, sobre, enfim, artistas, né? Sobre criação, sobre festivais, sobre um monte de coisas interessantes na área da cultura. E hoje, né, temos dois convidados muito especiais. O nosso mote hoje é falar do Dia do Compositor, falar da composição da música popular brasileira. E o nosso mote é falar um pouco do cara que eu considero o maior de todos, né, que é Chico Buarque de Holanda, mas que há controvérsias, tem gente que acha que tem outros grandes, mas enfim, a música brasileira tem uma enormidade de gente fabulosa, né, maravilhosa. E eu estou com dois convidados muito interessantes, muito especiais, que são grandes artistas também, grandes compositores, músicos, poetas, letristas. Tem uma obra já interessantíssima, muito rica, e que vão falar com a gente aí sobre esse tema, né, da proposta do nosso programa de falar de histórias e canções, que é o Leonardo Ribeiro e o Robson Barenho. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Robson? Como é que vocês estão? Tudo certinho aí, em paz, com muita saúde? Tudo bueno? Estamos bem. Eu digo que Tudo assim, bem, tudo bem. Eu me sinto honrado e alegre por estar compartilhando com vocês esse programa aqui, que eu acho uma ideia ótima e tal. Eu sei que ele vai para frente. E eu estou com saudade de você e do Léo. Estou com saudade. Há muito tempo que não nos vemos. Muito tempo que não nos vemos. Saudade também. A pandemia nos manteve longe. Vocês que têm uma obra já em conjunto também, né? O Robson, que tem uma obra interessante de várias canções, em parceria com Talo Pereira, principalmente, além de outros, mas também com o Leonardo Ribeiro, né? Fizeram um CD né, há uns anos atrás, muito interessante, né? Com as parcerias do Robson, né? Com vários compositores, né? O Leonardo Ribeiro, o Zé Caradípia, né? Que nós já entrevistamos aqui, inclusive, nesse programa, né? E muita gente. Mas eu queria, só para começar, né? Para começar, porque o tempo é curto, na verdade, e se tudo der certo, futuramente nós vamos voltar para mais conversas, né? Eu queria começar dizendo, né? Que meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Isso é Chico Buarque, né, para todos, que eu considero grande compositor e que o Leonardo Ribeiro também já gravou num dos seus discos, né, e que tem apresentado nos seus shows algumas canções do Chico. E eu sei que o Leonardo é um dos devotos do Chico Buarque, assim como eu sei que fez a cabeça do Robson Barenho. Então eu queria só lançar essa primeira questão aí para vocês. Vocês acham que o Chico é realmente o grande cara ou tem outros grandes monstros aí que estão... Sem palavras. Olha só aqui. Isso é um álbum de letras do Chico Buarque de Holanda. Só letras dele, feito há muitos anos atrás, que eu digo, esse livro tem uns 15 anos, letra e música. Então você vai vendo aqui, que cada letra, cada canção, para mim ele é um musicista maravilhoso e um letrista supremo, né? O Chico, eu considero ele imbatível, né? Talvez se o Noel Rosa, Robson, não sei se você me concorda, se o Noel Rosa tivesse vivido o que, né, o que o Chico está vivendo, se a obra dele seria tão grande. Mas é que o Chico atuou em várias instâncias, né? O Chico foi para o teatro, foi para o cinema, né? Foi para a literatura, e o forte dele mesmo, eu acho, que são as canções, as músicas, né?
Eu não sei, não. Eu é que eu sou fã, né, de carteirinha, né? E você foi. Deixou. É uma coisa, uma coisa incrível. Pedaço de mim, a ópera, 1º de maio, história de uma coisa corrente. São dezenas, de 76, né, de canções. A 89, aí vem tudo, né? Isso que falta ainda, na época de 15 anos atrás para cá, que ele já fez vários discos e tanta música bonita. Então, eu considero ele imbatível, Robson. Eu acho assim. Eu concordo. O Brasil tem muitos grandes compositores. Sim, claro. Mas nenhum com atributos hiperlativos como o Chico Buarque. Então, assim, muitos compositores brasileiros, letristas, compositores também, têm inteligência aguda, são muito inteligentes. Outros, eles reúnem também cultura, uma grande cultura, temos artistas extremamente cultos, assim, ousados, sensíveis, né, criativos, temos muitos assim. Mas nenhum na escala que o Chico Buarque atingiu. A questão é essa. O Chico reúne tudo o que outros grandes reúnem, mas num grau hiperlativo. É maior. A sensibilidade dele a sensibilidade e a inteligência do Chico são coisas que não nascem. Ele nasceu, esses dias eu fiz um comentário no Facebook sobre a geração de 1940, que deu, olha, mas alguns dos maiores artistas que nós temos, né, na música. O Chico nasceu em 44. Da lista de artistas que eu olhei, ele era o único que nasceu em 44. Parece que é o seguinte, algo determinou assim, não, esse ano vai ser só esse aqui e pronto, não tem espaço para mais ninguém. Você entende? Quer dizer, ele reúne, isso que eu digo, e volto a dizer, ele reúne todos os atributos necessários para ser um grande artista, mas, no caso dele, tudo é hiperlativo. É mais do que todos os outros. Nós temos outros muito grandes. Caetano é muito grande, Aldir é muito grande, Aldir Blanc, Gil é muito grande. Enfim, são muitos. Agora, nenhum chega lá na escala que o Chico Buarque atingiu. Igual a Chico, né? Não, nós somos privilegiados de viver nessa época, né? E ter a possibilidade de acompanhar a obra e a criação deles, né? E tê-los como representantes máximos da nossa cultura, da nossa música. É um privilégio, né? Estar podendo viver, podendo acompanhar essa geração toda, essa geração dos anos 40, né? Que o Robson citou aí, tanta gente, né? E é um privilégio para a minha geração, eu que recém estou entrando na geração de 60, né? Vocês já são um pouquinho mais, mas, enfim, essa geração toda aí. Mas é boa, vai que é boa. Né, as próximas gerações que vêm, as próximas gerações terão muita dificuldade em ter referências, né? E a gente não sabe nem para onde vai, né? Mas a própria referência do Chico, né? Que o Chico disse que para ele o maior era o Antônio Brasileiro, o Tom Jobim, né? O Tom Jobim, segundo o próprio Chico, né? Que diz essa canção para todas. Eu queria pegar esse gancho porque o Leonardo Ribeiro, foi um daqueles músicos, né, ali que migrou cedo, né, do Rio Grande do Sul, saiu lá de Quaraí, junto com o Perico Arteste, e foi para a Europa, né, no início dos anos 70 ali, ainda jovenzinho, né, e encontrou certamente, né, muitos músicos brasileiros exilados naquela época da ditadura, incluindo o Chico, né, que o Chico estava circulando pela Europa nesse período, né, Léo? E tu encontrou muitos brasileiros
por esse, né, nesse período, pela Europa, com quem tu tocou e gravou, né, Léo? Sim, vocês sabem que era uma época, né, muito dura aqui na América Latina, com as ditaduras, né? E os latino-americanos foram em massa lá para a Europa, exilado. Quem estava exilado ou foi para a França, ou foi para Escandinávia, né, ou para a Itália, ou, enfim, na Europa inteira, né, tinha brasileiros exilados. E mas em Paris, onde eu tive nessa época, né, teve muita gente, né? Eu encontrei por lá, né, além dos meus grandes parceiros e parceiras, a Zateca Calazans e o, né, Ricardo Vilas, teve Taiguara, que a gente conviveu com ele teve uma época por lá, que, aliás, é um grande compositor, né? Também Taiguara, maravilhoso. Lembrando, né, o Robson Maravilhoso. falando que tem tanta gente bacana, né, que tem tantos compositores talentosos, né? E me veio à cabeça o Taiguara, né? Que é o Divino Taiguara. Eu sim, toquei com muita gente, né? Lá eu jovem e tal, eu comecei a tocar com músicos já famosos e tal, então fiz toda uma trajetória em cima como instrumentista e, enfim, cantor-compositor, né, que eles chamam de cantautor, hoje em dia chamam cantautor, né? Mas que foi uma coisa que eu nunca me considerei, né, um cantautor, né, porque, na verdade, eu fiz muito poucas letras, eu sou mais musicista, né? Ou as pessoas colocavam letra nas minhas músicas, ou eu punha música na letra, né? Que é o caso meu e do Robson, nós tivemos dois momentos, não é, Robson? Eu coloquei música nas canções que foram gravadas, né, pela nossa querida Loma, né? E depois teve uma outra história que eu acho... Essa música, aliás, o Eu Trio vai resgatar, né? O Eu Trio é uma banda que é formada por Giovanni Berti, né, Cláudio Sander e eu. E a gente pensa em gravar essa canção, Robson, que é Sonhadores, né? Que eu acho uma das grandes letras, assim, né, das canções né, que eu tive parceria. E, bueno, mas nós estávamos falando toquei com grandes músicos, né? Depois eu entrei num mundo mais jazzístico também, né? Isso eu aprendi muito, né? Eu sigo aprendendo até hoje, mas naquela época foi muito legal, né? A juventude e a curiosidade. E quando tu voltaste a Porto Alegre, que tu foi, de certa forma, né, Léo, ali nos anos 80, anos 90, na verdade, tu voltou depois, porque tu estava entre um vai e vem entre o Brasil, né, e a Europa ainda, mas depois dos anos 90 tu voltou, e que aí, isso, no Rio, aí que tu conheceu o Robson Barenho, na verdade, tu não conhecia o Robson antes. O Robson que deu um mote aí no início, que considera muito ali o Luiz Menezes, né? Que é da tua terra de Quaraí, um grande autor, né? Mas o Robson que foi, pegando o nosso gancho, que eu tenho certeza, um letrista bastante influenciado pela MPB em geral, né? E que construiu letras maravilhosas, inclusive vocês fizeram parceria. E eu quero que tu lembre aí, se possível, Robson, algumas parcerias que tu fez com o Léo, né? Fizeram acho que duas ou três parcerias, e as parcerias que tu fez com o Talo Pereira, que ganhou vários festivais, mas aí mais na linha do regionalismo, né? Tu sempre teve um pé entre o MPB e o regional, hein, Robson? Não, é porque eu nasci em Santa Vitória do Palmar, né?
Eu nasci lá na fronteira com o Uruguai. Lá, tu é lá do sul. Na beira do Chuí. Na beira do Chuí. O Chuí, naquela época, era um distrito de Santa Vitória. E eu sou muito impressionado pela minha terra, assim, pelo cenário da minha terra, especialmente. Pelo povo também, mas pelo cenário, né? Aquilo lá você olha para todos os lados e você enxerga o horizonte. Isso é um negócio, eu acho, fortíssimo, assim. E tem grande influência em mim esse cenário que eu conheci em Santa Vitória. Noção de liberdade que eu tenho, que sempre me acompanhou, eu adquiri foi certamente na minha infância em Santa Vitória. E nessa infância, quer dizer, eu ouvi muita música regionalista. Ouvi muita. Era a época do Grande Rodeio Coringa, era a época de dezenas de duplas, dezenas de cantores, cantoras, enfim. E eu comecei a gostar de música foi nessa época. E adorava as canções do Luiz Menezes, que é conterrâneo do Léo, lá de Quaraí. As canções românticas do Luiz Menezes são muito, muito impressionantes. E numa época em que não se fazia. Depois se fez muito pouca música romântica, isso é verdade. Eu acho isso, sabe? Assim, o repertório que se construiu no Rio Grande do Sul, mesmo considerando essa produção impressionante, fantástica e tal, estimulada ou provocada pelos festivais, nós fizemos muito pouca música romântica no Rio Grande do Sul. E o Luiz tem essa marca. Eu digo que Última Lembrança, por exemplo, é uma canção que até agora não foi superada, em termos de romantismo e tal. Sabe? Ora, isso é sério. Eu conheci Última Lembrança em 1969, 68, 69, na gravação do disco Tropa Amarga, com o Luiz e o Darcy Fagundes. Aliás, um disco que é uma referência esplêndida no repertório do Rio Grande do Sul. Né? São músicas e poemas do Luiz, os poemas declamados pelo Darcy. Bom, então, você vê, Última Lembrança é 69, 79, 89, 99, 2009, tem mais de 50 anos. E eu não acho que alguma música romântica feita no Rio Grande do Sul, depois disso, seja superior, né, tão comovente, tão emocionante quanto Última Lembrança. Eu nunca disse isso, estou dizendo agora pela primeira vez. Mas em relação ao Luiz Menezes, eu já tinha escrito no meu blog essa enorme influência que ele exerceu. Bom, agora o Léo é um parceiro maravilhoso, nossa parceria está aberta ainda, no sentido de que nós ainda vamos fazer mais coisas. Ela começou, eu não me lembro se primeiro por sugestão do Juarez ou da Loma, foi um dos dois que, quando eu cogitei com a Loma de fazer o Além Fronteiras, ou o Juarez ou a Loma disseram, tem música aqui que vai para o Léo. Eu ainda não conheci o Léo. Eu conheci o irmão do Léo, que foi jornalista lá na Zero Hora, na época em que eu trabalhava na Rádio Gaúcha. Mas o Léo eu não conhecia. E aí ele musicou 2 letras para o Além Fronteiras, que foi um disco gravado o primeiro CD feito pela Loma. Tem uma música chamada Ponte Fronteira e uma outra Saltimbanco, que o Léo depois gravou num disco próprio com o nome de Ponto de Fronteira, que a gente vê no mapa lá, está marcadinho, Quaraí lá. Essas nossas terras, elas são danadas. Elas nos pegam, essas nossas terras. Bom, depois o Léo me convidou para pôr letra numa canção de inspiração, numa música de inspiração latina que ele havia feito e queria escrever no Musicanto. E aí nós fizemos, então, Sonhadores, que teve na finalíssima do Musicanto. Eu acho que 29º Musicanto, alguma coisa parecida com isso. Bom, e agora, mais recentemente,
ano passado, nesse ano acho que ainda não, mas no fazendo ano passado nós fizemos algumas coisas. Então tem coisa para aparecer aí e tem coisa para fazer, para aparecer e para fazer. Eu, em relação às parcerias, eu tenho que ser reconhecido ao fato de que algumas pessoas com quem eu comecei a trabalhar, digamos assim, abriram a possibilidade de nós termos outros parceiros. É o caso da Loma, no Além Fronteiras, e daí, com a Loma existe um repertório inédito ainda, acho que são 12 músicas, cujas músicas, as canções, as melodias foram feitas pelo Carlos Catuípe. Em 2000, ali foi 2012, eu creio, 2011, 2012. Esse repertório é todo ele tem uma influência muito importante no litoral aqui. O Carlos Catuípe tem uma influência muito importante aqui no litoral norte aqui, muito esse repertório é monotemático, né? Além Fronteiras também era monotemático, mas esse é todo sobre meio ambiente. E ele está inédito ainda, são 12 músicas. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte: o Talo abriu caminho para parcerias com outras pessoas, a Loma abriu caminho para parceria com outras pessoas, né? E agora, quer dizer, que o Talo já não está conosco, quer dizer, outras pessoas também têm aberto caminhos para a gente ir fazendo e tal. Né? Tem alguma coisa feita com o Wilton Vacari, com o Léo, com o Wilton Vacari, com o Beto Bolo. Maravilha. Nós estamos fazendo, devemos fazer alguma coisa a mais. Tem uma parceria recente com o Raul Elvanger. Enfim, estamos aí, quer dizer, sabe? Estamos fazendo, mas a minha origem. Frente, não tenho dúvida. Minha origem que bom que vocês estão vivos. Eu também acho. Claro. Que bom que vocês estão vivos e produtivos, né? E fazendo coisas maravilhosas que com certeza ponto de fronteira de uma público, né? O povo brasileiro, gaúcho brasileiro ainda vai. Sim, ponto de fronteira. Com a música do Robson. Ponto de fronteira. A letra do Robson. Eu queria, Léo, que tu desse uma. Isso, dá uma palhinha para nós aí, Léo, por favor, da música tu aí com o Robson. Eu adoro Saltimbancos. Eu adoro Saltimbancos. Mas eu tô desde ontem bem afônico, tô com rinite, eu tô bem tal xarope. Então a voz não é show. Bem assim, ruinzinha. Mas mesmo assim, eu gosto muito. A gente compreende. Chegar ao próximo horizonte. E prosseguir. Atravessar o rio. Mesmo sem ponte. Sobreviver de naufragar. Saltar a praia esplendorosa. E o sol faz pra mim desabrochar. Tendo cheiros bons como rosa, cobrindo a sombração, se desnudar vai ver. Se um dia muito nublado, importa um passo e me assalta, um salto nunca ensaiado, de saltinho acrobata. Me ponho em pé, do outro lado onde eu ver na privada. E não viver é pecado. Chegar ao próximo horizonte. Que letra, hein, meu tio? Que maravilha. Maravilha esse samba, poxa. Maravilha esse samba. Que categoria, né? Categoria desses dois parceiros aí. O Robson, mostra dá mais uma palhinha aí de alguma outra parceria tua com o Robson. É do século XXI, meu ponto de fronteira.
se Marconi Ponto de bandeira, fronteira. sem guardas na passagem, uma cidade de cagens abertas a quem chega, poetas operários, esteja sandareira. Ah, sim, senhor. Essa é uma salsa, de verdade. Bacana, essa é uma salsa, né? muito Ponto de fronteira. legal. Mas isso é maravilhoso. O que vocês. E muitas coisas vão aparecer ainda, vão ter, né? Você já anunciaram aí que vão produzir outras coisas, né? Interessantes. E eu tenho certeza que tem muita coisa pela frente. Como é uma característica do programa que eu estou inventando aqui, né? E que tenho certeza que o pessoal vai gostar, é também ele vai mandar né? Fazer alguma música vinculada ao tema, né? Uma das coisas que ele está aprendendo aqui modestamente, né? Apresentar também alguma coisa relativa ao tema, né, do programa, né? E eu escolhi uma canção aqui para mostrar para vocês nesse momento, e que também envolve um dos grandes, né? Um dos maiorais da música brasileira, que é Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, que certamente está no DNA, né, de muitas coisas que vocês criam, né, que os poetas e os letristas criam, né, aprenderam certamente muito, né, com a estrutura dos versos do Vinícius de Moraes. Eu imagino, né, que o Robson, além de beber das fontes do regional, né, da Pampa, né, lá, das paisagens, né, e todo o regionalismo, né, gaúcho e brasileiro, né, também deve ter o Vinícius como um das suas fontes. Você voltou, meu amor, a alegria que me deu. Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu. Ah, você se derreteu e se atirou, me envolveu, nem brincou, conferiu o que era seu. É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz, mas agora tanto faz. O perdão pediu seu preço, meu amor. Eu te amo e Deus é mais. Samba da volta, né? Samba da volta. Esse é o meu garoto. Toquinho. Esse é o meu compadre. Toquinho e Vinícius. Toquinho e Vinícius. Robson, me fala um pouquinho aí, então, da tua poesia, da tua poética maravilhosa. Eu adoro, tá? Adoro as tuas canções, as que tu fez todas com o Talo, principalmente, né? Noturna e Linda, eu acho uma coisa maravilhosa, sabe? Além de muitas outras, né? Eu estou citando uma aqui. Fala mais um pouquinho do nosso amigo Talo Pereira aí, das parcerias que vocês fizeram, e depois a gente vai retomar um pouquinho com o Léo, e aí a gente vai para o encerramento já, porque já estamos no final. Que figuraça, não? Talo Pereira, né? Nossa, meu amigo querido, nossa, eu adorava ele. Aliás, Pereira, Magron, me chamava de Magron, vamos lá tomar uma cerveja. Falando Talo, mas eu lembrei que no dia 27 agora, ou 26 ou 27, se completam 35 anos da vitória de Brasiliano no Musicanto. Brasiliano, que é um clássico, né? Brasiliano no Musicanto. Onde vi estrelas nuas araganas quase iguais a ti. Era noite... O Talo eu já contei isso. Um romance estrangeiro. Você sabe que o
o talo chegou pelo Ivaldo, né? Quer dizer, a primeira pessoa com quem eu conversei sobre parceria, e a primeira que conversou comigo foi o Ivaldo. Nós moramos juntos lá numa casa lá em Porto Alegre. Lá. Nós acampamos lá. Que maravilha, juntos. Eu não sabia desse detalhe. Eu considero, o Ivaldo Roque é um cara que eu considero demais. Nossa, deixou um trabalho maravilhoso. Com o Pentagrama, com o Jerônimo Jardim, ele criou uma harmonia para o regionalismo assim, maravilhosa, com a música clássica, erudita, que ele era professor, né? Ivaldo Roque. Sim, então. Eu morava numa casa na Baronesa do Gravataí, com um jornalista de Zero Hora, meu irmão de Pelotas, que já estava nessa época na Zero Hora, chamado Paulo Maciel. E ele tinha uma casa ali na Baronesa do Gravataí, uma casa... claro. Uma casa muito aberta ali. O Marcelo era uma pessoa extremamente generosa, maravilhosa. E aí o Ivaldo estava com algum tipo de problema lá e ele levou o Ivaldo para casa lá. Então nós ficamos morando juntos um tempo. E aí nós começamos a conversar, o Ivaldo e eu. Ele me contando, ele já tinha gravado aquele disco com Pentagrama e tal, ele me contando das aventuras dele na Califórnia, de parte da trajetória dele, né? E aí, eu me lembro que durante o tempo que nós moramos na mesma casa, foram uns 3 ou 4 meses, eu não entreguei letra nenhuma para ele. Mas 1 ou 2 meses depois que ele mudou, aí eu levei as primeiras letras, o Canto da Roda, Liberando, enfim, e por aí foi. E ele, eu não conhecia o Talo, mas o Ivaldo conhecia o Talo. Eu não sei se do Vinhadalho, dos bares da noite. Né? O Ivaldo era de frequentar os bares da noite. E o Talo também. E o à Talo noite também. Em Porto Alegre. Então, eles começaram a trabalhar sobre as minhas letras sem que eu soubesse da parceria dos dois. Para mim, elas estavam com o Ivaldo. Bom, e daí eu fui conhecer o Talo já no domingo de apresentação do Canto da Roda na Califórnia da Canção, defendida pelo Raul e pela Nana. Foi quando eu conheci o Talo. E aí, depois, durante algum tempo, ele e o Ivaldo continuaram musicando as letras, e depois o Talo, com o preparativo do Ivaldo para se deslocar, para voltar para Laguna, que era a terra dele, ficou o Talo trabalhando com as letras. E foram, sei lá, de 79 para cá, aí, 40 e tantos anos de parceria. Né? Então, esse negócio de parceria com música, o fascinante disso é que não acaba. Fascinante. Eu não fui parceiro do Talo, eu sou parceiro do Talo. Não é? Eu não fui parceiro do Léo, eu sou parceiro do Léo. As nossas músicas estão aí. Quer dizer, as músicas ficam. Claro, tu não. Você está entendendo? Isso é uma coisa fascinante nessa atividade, não é? Na atividade, é fascinante. Esse mundo e aí maravilhoso. Depois. Eu conheci. Uhum. Eu conheci o Talo Pereira. E o teu trabalho também com Liberando lá na Guarita da Canção em 1980, na Guarita em Torres, que eu fui acampar junto com um amigo meu, onde eu conheci todo mundo praticamente, que estava lá, né? O velho Leonardo, já de Maurício Teixeira, o pessoal do Cheiro de Vida que tocou Liberando lá, né? O Zé Caradípia, o Beto Bolo, o pessoal do bando, o Chicão, o Giba Giba, Toneco, estava todo mundo nesse festival de 1980 que só teve uma edição, né? Famoso Guarita da Canção, vencida pelo Leonardo. O Coronel Guarita, Meu Batismo de Sal, o Luiz Coronel, né? Enfim, nós temos muitas histórias maravilhosas, vocês têm muitas histórias mais, e eu certamente vou poder contar com vocês na sequência para mais conversas, porque esse programa, especialmente, ele tem 30 minutos e está chegando no final. Ele teria tempo para a gente conversar bem mais coisas. Eu queria encaminhar o final. Nós estamos falando de composição, de compositores, de música, né? Começamos com o Chico Buarque e tal, e chegamos até vocês, né? Eu queria que o Léo
desse uma palhinha de algo que é muito importante também na história dele e na nossa história em geral, da cultura. O fato dele ter sido um dos raros parceiros do Gonzaguinha. O Léo foi um dos poucos parceiros. O Gonzaguinha compunha praticamente sozinho, né? E o Léo foi um dos poucos parceiros do Gonzaguinha. Tem duas composições gravadas com ele, né? É um privilegiado, Léo. A Bethânia conta que o Gonzaguinha, ele compunha assobiando, caminhando e assobiando. Diz a Bethânia que essa era a forma preferida de composição do Gonzaguinha, era caminhando e assobiando. Eu assobiando não, mas eu caminhando eu escrevo. Que nem o Plautinho. Mas é um privilégio, Cruz, né? O Plautinho. O Plauto Cruz também, ele acordava assobiando as canções, melodia. O Gonzaguinha chegou com a música e ele botou a letra na hora, né, Léo? Botou a letra na hora. Ele tinha ouvido falar, eu falei em mim, porque a Ângela, na época, a mulher dele, mãe dos dois primeiros filhos dele, a Fernanda e o Daniel, ela tinha estado em Paris antes da gente vir, né, para o Rio, né, quando teve a anistia, né? Aí ele ouviu falar em mim, a Ângela, a mulher dele foi lá passear lá e me conheceu. Aí ele, né, depois eu soube que ela disse: olha, tem um cara aí que tal chegou, eu acho que tu deveria e tal. E a gente, né, se conheceu lá na Odeon, mas eu gravava muito lá, né? Enfim, nessa época eu era muito, né, requisitado lá no Rio como instrumentista, baixista, né, que eu tive uma história, depois violão, músico eu de estúdio. Discos assim da MPB toda, né, tô eu lá de baixo, usou violão nessa época, né, nos anos 80, começo dos anos 80. E nós estávamos, né, na praia uma vez e ele chegou com a Ângela, e aí ele falou assim: olha, eu nunca fiz música, nunca fiz, né, parceria com ninguém, mas tu não tem uma canção para mim, né, né, pôr a letra? Ele estava estourado com o Grito de Alerta da Bethânia. Eu digo: tenho. Da Bethânia. Eu não tinha. Digo: tenho. Dizia ele: então, de noite lá em casa, né, vai lá em casa de noite, né, na Tijuca, lá na Santos Penha. Eu digo: tá, pronto. Eu saí da praia, fui para casa e fiz essa música aqui. Eu não tinha, que era. Aí eu fiz um chorinho, né? E que eu errado sou museu, né? Aí eu cheguei lá e ele pegou uma coisa e era uma frase em cima de cada frase da música. E a vida continua tão linda como é, para aquele que quer ver, para quem quiser notar, que tá mais para chorar do que para nego rir. Aí vai, né? Aí fizemos outra depois, assim, mas eu levava essa música pronta. Pois falou, né? E também e ele punha na hora, frase por frase. Vai, e a vida continua, segue. Então, era frase por frase. Quando acabava, tinha uma história ali, bacana, rimada. Muito legal. Que maravilha. Depois eu fiz parceria também com um baita letrista, Robson, que se chama Tibério Gaspar, né? Sim, eu fiz algumas canções com ele, né? Conheço quase toda a obra dele. Conheço muito a obra dele. É muito bom. Depois, né, nos tornamos cúmplices, amigos e tal. E até o fim da vida dele, a gente se falava e tudo. Muito bom. Que nos deixou um tempo atrás. Pessoal, maravilha. Muito bom contar com vocês, tá, nesse programa. Nós, infelizmente, temos que encerrar, mas
certamente vocês enriqueceram demais esse programa e eu vou contar aí com a possibilidade de, num futuro bem próximo, aí, a gente fazer uma nova rodada aí. Né? Isso aí a gente vai fazer juntos. Bem, né? Com saúde. Vamos fazer juntos numa roda de chimarrão. Live claro. Junto, né? Nessa máscara. Isso. Claro. A gente pode fazer isso, inclusive isso junto. Né? Quando o Robson puder dar uma volta aí pelo Rio Grande, né? Dar uma passeada aqui pelo Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, enfim. Nós vamos já ouvir até o litoral. Ouvir até o litoral, né? Tem um café oferecido pelo Léo na casa dele, e aí eu estou atrasado 1 ano e meio. Eu estou 1 ano e meio atrasado, velho. Um café não veio. Mas agora 3 doses, né? Ó, gente, agora... eu vou agora, a partir do dia 29, eu vou vacinar até a terceira dose. Terceira dose. Não vejo a hora. Vai terceira dose. Um beijo, foi ótimo ver vocês, viu? E falar com vocês. Um grande abraço para vocês. Ó, muito legal. Muito bom. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço ao pessoal que está nos assistindo, né? E que vai poder assistir na sequência também, depois que essa entrevista for lá para o YouTube, enfim, para os outros canais, as redes sociais. E um grande abraço. Até a próxima.